Pega a sua Bíblia aí, Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos pegar ali o capítulo 10, o versículo 38 ao versículo 42. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte, a qual não lhe será tirada. O texto bíblico que nós acabamos de pegar aqui, ele é praticamente autoexplicativo. A gente não precisa de um suporte assim teológico para poder entender o texto. Só de você catar o texto para ler, você vai perceber uma relação e como essa relação está se dando, e está claro. Dá para deixar o texto mais claro? É praticamente isso que a gente vai tentar fazer nessa noite, tá? Ir um pouquinho além do texto, para que esse texto possa trazer para nós uma aprendizagem para além disso, tá? É isso que é o importante do texto bíblico. Era assim que os judeus faziam quando eles separavam momentos de meditação. Eles pegavam um texto, gastavam tempo com esse texto, eles explanavam o texto, decoravam o texto, só que para além disso, eles tentavam encontrar uma aplicação que desse uma ampliação do texto para eles e para a sociedade. Nós vamos tentar fazer um pouquinho sobre isso. Nós vamos tentar fazer um exercício de ampliar esse texto e vamos ver como que a gente pode tirar ensinamentos para a nossa vida cristã. Quando a gente olha para Marta e Maria, que são as personagens assim a ser focadas nesse texto, nós vamos encontrar duas características diferentes. A primeira, na Marta, nós vamos encontrar uns sintomas, né, que nós chamamos de a sintomatologia de Marta. Sintomas esse que o texto vai dizer: ansiosa, distraída e cansada. Mas o texto em si tenta colocar uma Marta um tanto preocupada, não com as coisas do amanhã. Isso é importante saber, tá? Marta não está ansiosa, Marta não está distraída, Marta não está cansada pelas coisas do amanhã. Marta está ansiosa, distraída e preocupada com o trato ou em ser uma boa anfitriã. Esse é o foco do texto. Por que Marta está se preocupando em ser uma boa anfitriã? Porque era uma questão extremamente cultural, que as mulheres elas deveriam servir os homens, e principalmente numa situação como essa, a cultura moldava comportamento. Então Jesus entra nesta casa, as duas mulheres sentam para ouvir a palavra de Jesus, só que uma se incomoda, e quem se incomoda é a Marta, e a Marta então se preocupa, para além da palavra, de tentar agradar a Jesus da maneira como a cultura já havia predito. Isso é importante. É importante a gente olhar para o texto e entender que a cultura também estava moldando o comportamento naquele momento. E a cultura até hoje molda alguns comportamentos em nossa vida. Você quer ver? Algumas pessoas que elas estão deixando ou casando tarde. Só de casar tarde, a cultura já dá uma angústia, né? Porque a sensação é de que eu vou ficar para trás, perceber que
as minhas amigas já casaram e eu ainda não casei, e aí traz uma angústia. Isso é cultural. É a cultura que gera uma ideia de que você já deveria estar se relacionando para casar. Isso é a cultura moldando o comportamento. O romantismo é como uma corrente aí, um movimento que ocorreu depois do século XVI, XVII lá para frente. Você vai ver que o romantismo como cultura moldou o comportamento que a gente tem hoje. E, para ser sincero, comportamentos que são danosos e prejudiciais, só que eles estão um pouco disfarçados. Você quer ver? Frases como: você é tudo para mim, sem você eu não vivo, você é o amor da minha vida. São frases de um período chamado romântico. E essas frases, dentro de um contexto de relação, é um perigo. É bonito, mas é um perigo. Por quê? Porque destrói o amor próprio. Então, tudo para você deve ser você. O amor da sua vida deve ser você. Você deve amar a sua vida além do outro. Não é o outro que deve ser o amor da sua vida. Sem você eu não vivo. É bonito como frase, mas você tem que viver sem o outro. Você tem que aprender a viver sem o outro, sim. Essa é a realidade. Então, o romantismo ele também molda essa ideia de ideal e real, né? E coloca a pessoa no sofrimento. Então, nós vamos ver pessoas com términos de relação, fim de relação, com essa ideia de que sem o outro eu não vivo. E aí nós vamos olhando para uma questão até mesmo vinculada a suicídio, essa perda do amor próprio. Tem muita gente que entra por essa via e não consegue viver realmente sem o outro e acaba tirando a vida do outro. Então, a cultura é sim um dos moldadores de comportamento e muito forte, porque ela é sustentada todos os dias. Ela é sustentada pelo grupo, ela é sustentada pela mídia, ela é sustentada pela sociedade e ela vai moldar essa imposição. Então, quando a gente olha para Marta, nós estamos vendo uma mulher que está preocupada em ser uma boa anfitriã. Só que, entretanto, nós temos que pensar o seguinte: até onde eu deixo a cultura interferir na minha relação para com Deus? Essa é a problemática a ser levantada e a ser refletida nessa noite. Até onde eu posso permitir que a cultura entre na minha vida, até onde ela pode ir e se torne benéfica e não atrapalhe a minha relação, tanto com Deus como com qualquer outro vínculo que eu me envolvo. Olhando agora para Maria, se a gente tem uma sintomatologia em Marta, nós vamos ter um funcionamento psíquico em Maria bem mais estruturado, no sentido de que Maria, ela superou essa ideia de cultura. Você vai ver que Maria também é instruída na cultura judaica, só que quando Jesus chega, as duas se assentam e Maria não fica incomodada de ter aquele papel social de acolhimento, ao ponto de Marta chegar para Jesus e dizer assim: mestre, você não se incomoda de ver eu servir só? Você não está incomodado de ver Maria sentada aí enquanto ela deveria estar fazendo alguma coisa? E Jesus disse: Marta, Marta, por que você está ansiosa? Por que você está afadigada com muitas coisas? Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então, Jesus vai demonstrar nesse momento que ele não está preso a essas questões culturais, tá? E que isso deve ser superado. Olhando para o texto, nós vamos ver que sim, Maria conseguiu superar questões culturais ao ponto de não lhe gerar angústia e não colocar até mesmo uma pressão. Percebe que Marta tenta colocar uma pressão em Jesus por questões culturais? Mestre, não te incomoda que eu sirva só? Olha a Marta tentando tirar uma direção de Jesus através de uma pressão cultural.
E você vai ver que Jesus não está preso a isso. Você vai ver que Jesus está para além dessa pressão cultural. E muitas vezes a gente tenta colocar pressão cultural em Jesus, não é? Mestre, olha a vida que eu levo. Mestre, olha, até agora não encontrei nenhuma pessoa para namorar ou casar. Mestre, né? Aí vai usar os salmos, né? Apressa-te ao Senhor em me socorrer, esperei com paciência no Senhor. Você vai ver que a pressão cultural, a necessidade cultural, ela é nossa. Essa dificuldade ela é nossa. E não adianta a gente tentar pôr pressão em Jesus em algumas coisas que dizem respeito às decisões humanas vinculadas à cultura, tá bom? Então, percebendo isso, o que nós vamos enxergar? Uma, extremamente angustiada, ansiosa pelas questões culturais, e a outra superou, uma outra pessoa que conseguiu superar essa obrigação, essas pressões culturais. O que a gente enxerga? Esse é o texto, essa é a base do texto. Se eu olhar o texto com um olhar bem fundamentalista, porque dá para olhar o texto desse jeito, e o que é o fundamentalista? O fundamentalista é aquela pessoa que ela não enxerga tons de cinza. Para ela ou é preto ou é branco. Ela é binária. Ela é maniqueísta. É Deus e o diabo. Uma pessoa fundamentalista é assim, ó, isso é roupa de Deus, isso é roupa do diabo. Isso é comida de Deus, isso é comida do diabo. Isso é música de Deus, isso é música do diabo. Então tudo aquilo que é do diabo, eu devo me afastar. Então, num olhar fundamentalista, que é um olhar crítico, que a gente deve evitar, nós podemos olhar para esse texto e dizer assim, tá vendo? A cultura atrapalha na relação. Toda cultura, ela nos atrapalha na relação com Jesus. Quer saber de uma coisa? Se afasta. E aí você tem uma atitude extrema de se afastar por completo. Isso é o olhar fundamentalista, é um olhar mais regido por aquilo que ou é 8 ou é 80, ou faz ou não faz. Isso é rígido. Cuidado. A proposta dessa noite é romper com esse olhar fundamentalista, é romper com esse maniqueísmo, tentar entender o que tinha em Marta que dava para ser melhorado e o que está em nós que pode ser melhorado. Você quer ver? Vamos para a aplicação do texto. Olhando para essa problemática de Marta e o seu envolvimento com a cultura, o que a gente percebe? É a cultura ou a intensidade com que você se envolve e acaba atrapalhando sua intimidade com Deus. Vou dizer de novo, se você olhar para o texto, é a cultura ou a intensidade que se envolve com ela ao ponto de atrapalhar a sua relação para com Deus. É a cultura ou é a intensidade? Essa é a primeira pergunta que a gente faz na aplicação dessa palavra. Você vai ver que é a intensidade que atrapalha a espiritualidade. E tem mais, a intensidade vai atrapalhar umas outras áreas da nossa vida. Você quer ver? O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem produz, certo? Então, é a cultura que me afasta de Deus ou é a intensidade com que eu me envolvo com a cultura que me afasta de Deus? Você tem um celular. O celular é um produto cultural, foi desenvolvido pelo homem. Isso também é cultura. Isso está para além da música, isso está para além das artes, isso está para além da filosofia. É uma aplicação da própria resposta filosófica, se a gente olhar para as questões físicas e matemáticas, ok? Mas o celular acaba, pela intensidade que você usa, ele acaba te tirando não só de uma relação com Deus, mas acaba te tirando de uma relação familiar, acaba te tirando de uma relação com a igreja, acaba te tirando de uma relação social. Então, é o celular que é o problema ou é a intensidade com que eu uso o celular? É isso que a gente vai ver. É a rede social que é um problema ou é a intensidade que eu gasto ou o tempo que eu gasto por causa da intensidade
na rede social que é um problema? São os filmes e as séries que eu assisto ou é a intensidade com que eu assisto filmes e séries? São jogos eletrônicos ou é a intensidade pela qual eu acabo me envolvendo com jogos eletrônicos? É isso que nós temos que pensar para além do texto, para não fecharmos essa ideia fundamentalista de que, bom, temos que nos afastar da cultura. E por muito tempo a igreja acabou fazendo isso. A igreja se afastou dos seus pares porque não professavam a mesma fé e acabou separando de forma maniqueísta mesmo. Eu sou de Deus, eles são do diabo. Não há comunhão entre luz e trevas. Olha que olhar, né? Bem fechado, que acaba até se amparando com algumas partes do texto. Eu nem digo a totalidade do texto, mas a fragmentação do texto que você acaba extraindo para amparar. E por muitos anos foi assim. Não, a cultura é um problema. Então não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vamos comer isso, não vamos tocar naquilo, porque tudo isso é um problema. E na verdade, quando a gente enxerga biblicamente, você vai ver que não é o problema em si, não é a cultura, é a intensidade com que você se envolve. Ok? Segunda lição dessa noite. Todo excesso ele se torna um veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, se você dá uma dosagem a mais, o remédio se torna um veneno. Isso é real. Então, todo excesso se torna um veneno? Sim. Só que eu quero comparar esse excesso, que eu estou tentando mostrar com o texto, esse excesso comparando a espiritualidade, porque o que importa para nós é isso. É o excesso comparando a espiritualidade. Tá? Então, se eu, como cristão, tenho um excesso cultural dentro de mim, eu só me envolvo com as questões culturais, coisas humanas, como que eu me torno? Que tipo de cristão que eu me torno? Que tipo de pessoa que eu me torno? Vinculado às coisas dos céus ou da terra? Se você olhar, você vai ver muitos cristãos legalistas, né? Tudo pode, isso não tem problema, aquilo não está errado. Você se torna uma pessoa permissiva demais, ao ponto de pegar a parte do versículo de tudo me é lícito. A Bíblia diz que tudo me é lícito, então ela pega isso para justificar. Não tem problema nenhum, não há maldição, tudo me é lícito, não há imposição, tudo me é lícito. Não há obrigação, tudo me é lícito. Acabo tirando uma parte do texto, quando na verdade o texto vai dizer, olha, não existe imposições, mas existe bom senso. O verdadeiro cristão tem que ser mediado por bom senso. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando eu sei que não me convém? Bom senso. Só que se eu estou em um excesso cultural, eu tenho bom senso? Não. Eu acabo justificando a vida que quero em cima daquilo que deseja a minha carne. Isso é o desejo, isso é o prazer, isso é o amor de si mesmo, como a Bíblia vai dizer, né? É bem diferente de amor próprio. O amor próprio, ele primeiro se preocupa com você, com seu bem-estar, para depois auxiliar o outro. O amor próprio, ele entra em generosidade. O egoísmo não entra em generosidade. É muito diferente. São palavras muito próximas, mas o conceito em si são muito distantes, né? A semântica é parecida, mas o que está por detrás é muito diferente. Então, olhando para isso, se eu sou uma pessoa, um cristão totalmente cultural, eu vou dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que a gente vai ver por aí, e vai ver um estilo de vida um tanto problemático, mediado pelas Escrituras, né? Se a gente olha pela Bíblia, fica estranho. Segundo, e se esse excesso é baseado em espiritualidade? Aí é um outro problema. Por quê? Porque eu me torno um fanático, eu me torno não um legalista, que é um lado, eu me torno um fundamentalista, eu me torno um crítico
ferrenho, a minha via de acolhimento, ela é falida, eu não tenho via de acolhimento. O fundamentalista, ele não acolhe, tá? Ele tem um problema muito grande com o acolhimento. Ele é um extremo. Além de tudo, ele se torna tribalista. Briga por placa de igreja, bate no peito para dizer a minha igreja é melhor, só na minha igreja tem salvação, a minha igreja é poderosa. Isso é o fundamentalista aplicado ao extremismo. Isso também é um problema. Percebe que o excesso, tanto de cultura como de uma suposta espiritualidade, é um problema? Isso é um problema. Então, o que a Bíblia vai dizer para nós? Que a gente deve entrar em equilíbrio. Uma relação harmoniosa entre fé e razão. E é nisso que a gente vai tentar mostrar nesse momento, nessa aplicação, para que a igreja possa amadurecer e não ficar com essa maneira de pensar fechada, totalmente exclusivista e excludente. Você quer ver? Como é que eu faço essa harmonia entre fé e razão? 1 Coríntios 15, 33 vai dizer assim, ó, vamos para a área da relação humana. 1 Coríntios 15, 33, Paulo vai dizer assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Num olhar fundamentalista, então eu tenho que me afastar das más companhias. Eu não devo permanecer com as más companhias, eu tenho que me afastar delas, tá? Num olhar bem fundamentalista. 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Só que no mesmo livro, 1 Coríntios 5, versículo 10, 1 Coríntios 5, 10, Paulo vai dizer o seguinte, olha, quando eu falo para vocês não se associar, eu não digo absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque senão vos seria necessário sair do mundo. Aí eu já olho com um olhar legalista, tá vendo? Paulo diz que eu posso me envolver com tudo. Como é que eu crio uma harmonia entre fé e razão aqui? Porque eu tenho texto para justificar qualquer coisa. Esse é o problema. Se você tirar o texto do contexto, você cria uma heresia. Então, olhando para esse texto de 1 Coríntios 15, 33 e olhando para 1 Coríntios 5, 10, que são extremamente os opostos, como que eu encontro harmonia para isso? Entendendo, sim, que eu sou luz, fui chamado para brilhar. E eu não posso brilhar debaixo de uma mesa. Se eu sou luz, eu tenho que estar à vista ou em vista de. Tá? Olhando para isso, você vai perceber que você tem que andar com as pessoas que você sempre andou, mas com hábitos e ações diferentes. Então, você nasceu de novo, por isso nós começamos o culto nessa noite cantando Eu Nasci de Novo. Então, você tem que estar nesse grupo, sim. Só que as más companhias não podem corromper a sua espiritualidade. É nesse sentido que o equilíbrio vai vir quando você entende que você tem que ser luz nas trevas. Então, você vai andar com pessoas que não professam a mesma fé que você? Vai. Só que você tem que brilhar. Você tem que ser a diferença na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem que ver Cristo em você. Essa pessoa tem que ver você diferente. Entende? Esse é o equilíbrio entre dois textos extremos. Você quer ver outro texto extremo? Que a fé e a razão? Porque nós estamos tentando entender até onde, que intensidade é essa que a cultura atrapalha na espiritualidade. Tá? Um texto de Gálatas, isso é nas nossas relações pessoais e parentais. Então, sim, eu devo me envolver com todas as pessoas, ir em todos os lugares, tá? E nesse lugar eu devo ser luz. Eu não devo me contaminar e me tornar parte desse ambiente, mas eu posso estar nesse lugar de forma diferente. Gálatas, capítulo 6, vou pegar aqui versículo 6. Olha que interessante, essa semana aí
Eu acho que todo mundo viu o que uma igreja anunciou aí, uma semente de R$1.000. Eu sinto uma vergonha disso e que o Ministério Público cumpra o seu papel em cima disso. Tá? Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz assim: o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens, é bens, não é dívida, todos os seus bens com aquele que o instrui. Aí você vai olhar e falar: nossa, o que é isso? É para você dar metade da sua casa, metade do seu carro, metade dos seus bens. Olha o que o texto está dizendo. Como é que você entra em harmonia com isso? Sabe essa casa aí que você está reformando? Se você olhar o texto aí, metade é meu. Olha que louco isso. É nisso que as pessoas acabam se aproveitando para justificar um ato de estelionato, um ato de furto, tá? E aí nós vamos fazer um pêndulo e um equilíbrio com o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza e nem com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que interessante. O primeiro texto diz que você deve repartir todos os seus bens. O segundo texto diz que você deve contribuir quando o seu coração sentir. Como é que eu faço uma harmonização de textos assim? Fácil. Vamos lá. Quando eu tenho consciência daquilo que eu usufruo, aí é usufruir com R, não é usufruir com L. Quando eu tenho consciência daquilo que eu usufruo, como um ambiente bom, um ambiente climatizado, um ambiente que honra as suas contas como água, luz, aluguel, o conteúdo da palavra que é dada, porque não é só o ambiente que é levado em consideração, mas o conteúdo que lhe é dado. Quando eu tenho essa consciência que eu estou usufruindo de tudo isso, que eu sou participante desse grupo, não é para eu pegar a minha casa e vender. É para que eu tenha consciência de que, sim, eu tenho que ajudar o ambiente que faço, eu tenho que ajudar aonde estou. Por quê? Porque eu sou parte disso. Parte da sujeira daquele banheiro fui eu que causei. Nada mais justo eu auxiliar nas despesas relacionadas à limpeza. E assim vai. Na verdade, é um estado de consciência. E quando Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs o seu coração, isso aqui é um problema. Por quê? O seu coração só vai sentir com coisas que você se envolve. Se você não se envolve, você não vai sentir. Vou dizer de novo, o seu coração nunca vai se preocupar com aquilo que você não se envolve. Se você não tem um envolvimento, esse texto, eu não auxilio nada porque eu não sinto. A Bíblia diz que é para sentir, então não é nada obrigado. Você cai, um texto te joga para o legalismo e o outro texto te joga para o extremismo. Como é que eu equilibro isso? Sempre com a razão, sempre com o estado de responsabilidade, porque é isso que a Bíblia vai dizer. Eu tenho relação com aquilo que me envolvo, eu tenho responsabilidade com aquilo que me envolvo. Logo, sim, a minha vida financeira não é catar tudo e levar para a igreja, não é catar uma semente de R$1.000 para mudar a minha vida, não é fazer um fogo santo e trazer meu carro, meus bens, não é nada disso. Na verdade, eu vou entender que a minha vida financeira, baseada na relação que eu tenho com a igreja, é a responsabilidade que eu tenho por estar num ambiente que estou usufruindo. Só isso. E é aí que entram os excessos. É aí que vai entrar os estelionatários. É aí que vai entrar os corruptos da fé e que muita gente vai seguir. Muita gente vai amar isso e vai seguir. Tá? Esse é um grande problema. Então, como que eu trato a relação da cultura
através de uma harmonização entre fé e razão. Tem que ter uma harmonização. São coisas distantes, né? Mas elas podem entrar em equilíbrio quando existe uma proposta de pensamento sobre as coisas. Terceira lição dessa noite. Se você não aprender a equilibrar isso, a intensidade das coisas, você pode correr o risco de estar no mesmo lugar em que Jesus está e não interagir com ele. Você quer ver? Se você está com um olhar bem cultural, bem legalista, você vai prestar atenção no tom da música. Tá lá, tá tocando o hino. Você vai prestar atenção no tom da música. Você vai prestar atenção no enfeite da igreja. Você vai prestar atenção na estrutura da igreja. Você vai ficar assim, nossa, você viu? Olha, o chão é de mármore. Nossa, que coisa legal. Porque a cultura te faz olhar para as coisas terrenas. É por isso que Paulo vai dizer, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele parece loucura. Porque o homem natural, o envolvimento dele é apenas com a moral humana, tá? Ele é um homem moralizado, mas é um homem terreno, é um homem que se preocupa com aquilo que vê. Ele fala assim, nossa, eu vou ficar nessa igreja, olha que templo maravilhoso. Nem se preocupa com a palavra. O que foi pregado? Ah, não sei, o pastor falou lá de um negócio lá de poder, mas rapaz, olha, pessoal canta afinado, hein? Esse é o olhar de quem está totalmente envolvido e preocupado com a cultura. E o olhar de quem está fundamentalista nesse ambiente? Você vai ver que o fundamentalista ele vai olhar a maneira como, em primeiro lugar, a maneira como as pessoas se vestem. Vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, aquilo é roupa de vir para a igreja? Olha lá, roupa transparente, pastor. A moça tá lá, ó, mostrando tudo. Esse é o olhar fundamentalista. É um olhar que talvez se me vê sem gravata, vai dizer assim, que pastor é esse sem gravata? Se for num culto, na apacentar, vai me ver de camiseta. Vai falar assim, que pastor é esse de camiseta? Que falta de reverência é essa com Deus? Esse é o olhar fundamentalista. O que acontece? Você corre o risco de estar no mesmo ambiente que Jesus está e não interagir com ele. É o que aconteceu. A intensidade da cultura em Marta fez com que ela deixasse a melhor parte de lado, que é a palavra. A gente se reúne para a palavra, a gente se reúne para aprender de Cristo. E ela, preocupada com outras coisas, acaba se desligando. Isso é importante. É por isso que em igreja a gente não leva celular. Celular deixa no carro. Acabou o culto, você fica com o celular na mão. Isso tem que estruturar a nossa maneira de se relacionar com Deus. Lembra, não é o celular, é a intensidade. Então a gente tem que aprender a modular isso. Quarta lição dessa noite para a gente partir para a ceia. Jesus disse para Maria assim, uma coisa só é necessária. Para Marta e Maria. Uma coisa só é necessária. E Maria soube escolher. O que é isso? Prioridades. Maria soube escolher Jesus. É aqui que a gente precisa aprender a ter prioridade. Quando você é confrontado em fazer o certo ou o errado, e o errado, uma coisa só é necessária. Qual que é? Jesus. Quando você é confrontado em abandonar o seu casamento, uma coisa só é necessária. O certo é colocar Jesus no meio, não é isso? A ceia é muito interessante quando a gente olha para a relação com Jesus que a gente tem. A ceia do Senhor é algo muito interessante, porque é uma aliança que a gente executa na prática. São símbolos espirituais práticos que a gente pega. Você quer ver? Uma coisa só é necessária. Ou eu vou para a ceia ou eu vou para o shopping. Eu vou para a ceia ou eu fico aqui em casa jogando online? Ah, não, estou jogando aqui, não vai dar para ir para o culto hoje não. Eu vou para a ceia ou eu fico com um namorado? Lavando carro, lavando moto, indo para cinema. Uma coisa só é necessária. O que Jesus está dizendo? Olha, acima de tudo, Cristo tem que ser o centro. Há tempo para todas as coisas.
Há tempo para você sair para namorar, há tempo para você ir no shopping, há tempo para você visitar um parente, há tempo para tudo. Mas você tem que aprender que existem prioridades. E uma coisa só é necessária. E Maria sempre escolheu a melhor parte. Ou Maria escolheu a melhor parte. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. É a intensidade com que eu me envolvo, que é um problema. Toma cuidado com isso, que isso é importante para a espiritualidade. Tá bom? Pega o elemento da ceia. Eu estou aqui com o pão,